Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli. Ele que é estudioso e mestre sobre todas as ordens iniciáticas, autor da Madras, palestrante, e ele vai hoje estar falando sobre os cátaros, os puros. Vamos lá para que a gente possa aprender tudo sobre os cátaros com o querido Alexandre Garzelli. Vamos dar boas-vindas aqui, para que a gente possa, nessa tarde fria de São Paulo, afinal é inverno, aprender tudo sobre os cátaros. Já estou pronta para anotar. E aí, Ale, tudo bom? Tudo bem aí? Como é que você tá? Tudo Tudo ótimo. jóia? Tudo jóia. Você também tá tudo certo aí. Tranquilo. Então, aquele boa tarde para você, para todos os amigos e amigas da família Pax Universal, em mais uma tarde de inverno glacial, né? Porque, pelo amor de Deus, gente do Baixo céu, de zero está, gente. nós estamos entrando numa nova era do gelo, porque a coisa está complicada. Tá mesmo, eu não gosto. Meu corpo não processa esse clima, mas that's ok. Isso, com certeza. Eu estava ouvindo você fazer a nossa introdução, né? E eu te enviei no Ai Arcanum a cruz cátara, a cruz dos cátaros, né? Esse final de semana. Já Então quer que vamos eu aí. ligue agora ou depois? Não, a Sônia é bom ele ficar acionadinho, né? A gente, né, daqui a pouco mostra a cruz dos cátaros, Tá que bom, é tô ligando. bem temática, né? Então, é interessante, Carmen, porque enquanto vai ligando o Ai Arcanum aí, eu vou fazer uma introdução também. A gente vai bater um papo hoje, a gente vai conversar sobre um tema que vai parecer um filme de aventura com suspense, vai envolver mistério, vai envolver guerra no meio. Então é uma super produção, por assim dizer, Que essa legal. temática que a gente escolheu para hoje, né? Muito Cátaros bom. puros, né? Então, Ó, em primeiro lugar... Oi, pode falar. não, a Angélica está dizendo que lá em Fortaleza está 30 graus, diz que é verão o ano inteiro. Querida, aproveite por nós no verão, viu? Porque Poxa aqui tá vida, viu? complicado. Aí eu vou fazer o seguinte, Carmen, vai acabar a live, eu vou pegar o carro aqui, eu vou dar um pulo aí, vou te apanhar, nós vamos entrar no avião, nós vamos para lá, né? Ah, Nós vamos, fechado. vamos para lá ficar esperando o carnaval do ano que vem. Ah, não dá, viu? Sete Não dá, cachorros, né? meu pai, as lives, não, it's É, impossible. não dá, Adoraria, não mas dá. realmente. É verdade. Não, mas ó, vamos trazer o sol para São Paulo. Eu tô Vamos. assim, amanhã. Ah, quero mandar um beijo para a querida Vanessa Gerbelli, grande atriz, que eu sou super fã dela, e ela tá te ouvindo aí, Ale. Opa, um Agora no grande Rio de abraço. Janeiro, fez vários filmes, novelas, etc. Oh, Está com a gente na família Pax aí desde o início dessa pandemia. muito Então, bom, beijo, querida Vanessa. né? Um Bom, vamos beijão. lá então. A Vamos Angélica lá. está dizendo que você é bem-vindo lá. Obrigada. Eu também, mas assim, eu Oh, não saio, né? Eu saí de casa só para só São Germain falando, entendeu? é É verdade. bem isso. Tinha uma noção? Minhas duas irmãs têm apartamento na praia. Eu fui duas vezes, um em cada apartamento, para benzer quando elas compraram. Acredita, Aham. não? Tipo, Acredito, 25 anos atrás e 30 anos atrás. Porque final de acredito. semana é quando a PAC sempre abriu, é quando tem o programa de rádio, tem, né? Então, realmente não saio, mas tudo bem. Nisso Vamos a lá, gente se Lê, a live é parece, tua. viu? A gente se parece nisso daí, porque eu também fico aqui no castelo, eu saio uma vez por ano. Isso, né? Tá aí no brasão, né? Com o fundo vermelho, a cruz dos cátaros, que a gente vê que é bem diferente. Ela tem quatro braços iguais, mas ela Sim. tem em cada extremidade três pontinhos, num total de 12, né? Se for somar. E eu vi essa cruz, a Carmen vai lembrar. Da última vez que eu estive aí na tua casa, a gente é muito observador, né, dos detalhes. Aí eu olhei para uma parede, tinha um brasão, falei, nossa, a cruz cata. Aí a Carmen, aonde? Ela olhou assim, falei, aqui. Ah, é Então, verdade, fica ali em cima. É. E aquele e dia nem deu para você ver tudo, porque eu estava com o pedreiro em casa ainda, pintando, etc. Tal, mas eu tenho várias coisas de vários lugares, porque Saint Germain adora, meu pai também adora tudo isso que é sim, de ordem iniciática, então a casa toda é é, espiritual, né? Como você viu. Como a sua justamente. também deve ser, né? Então, É. Bom, você vê pelos fundos, né? Que a gente fica, né, dançando aqui com os fundos atrás, né? Você imagina como é que deve ser a situação, né? Mas é, muito bem, está mas mostrada realmente. aqui.
a cruz dos cátaros, né, para todo mundo ver. E vamos começar a definir a palavra, né? O termo cátaro vem do grego kataros. Também, às vezes, a gente encontra a palavra caterói ou catarói. Então, todas essas palavras, catarói, caterói, catarós, quer dizer puro. Porque os cátaros foram um grupo que existiu na Idade Média e eles eram cristãos? É uma pergunta. Na verdade, eles eram gnósticos, mas eles praticavam um tipo de cristianismo, vamos colocar assim para ficar mais fácil de entender, eles praticavam algo que era muito diferente do que o Vaticano estava praticando na época. Eles praticavam algo mais primitivo, mais puro, né? Então a gente vai entender tudo isso no decorrer do nosso papo aqui. Mas eu vou começar a história, eu não vou começar pelo início, eu vou começar pelo final, e na verdade não é nem o final, eu vou começar por um suposto final dos cátaros. Então, a gente vai começar da seguinte maneira. Do ano de 1209 depois de Cristo, até o ano de 1244, então 1209 a 1244, dá mais ou menos aí 40, 43 anos, vai ocorrer na Europa, promovida pelo Papa da época, daquele tempo, o Inocêncio III, vai ocorrer uma cruzada dentro da Europa. Então, essa cruzada, ela será chamada de Cruzada Albigense. Por que o nome Albigense? Vada, o que passou um avião? Alpigente? É Albigense, isso, Cruzada Albigense. Por que esse termo albigense? Porque os cátaros, eles também eram chamados, às vezes, de albigenses, porque Albi é uma região no sul da França, e na região de Albi havia um importante centro cátaro. E o Papa Inocêncio III, quando ele promove essa cruzada albigense, é uma cruzada contra todo o sul da França. Então, imagina 30 mil homens descendo do norte de toda a Europa, né? Porque o norte de toda a Europa participou. 30 mil homens descendo lá para o sul da França. E aí, qual era o objetivo dessa cruzada? Exterminar completamente os cátaros. Agora, o que eles promoveram lá, Carmen, é dito que a Cruzada Albigense ela é considerada o primeiro genocídio ocorrido na Europa, de tão terrível que a coisa foi. Porque, na verdade, aqueles cruzados albigenses, eles foram devastando todo o sul da França, porque os cátaros não ficavam só em Albi, eles tinham influência que se estendia até partes da Alemanha. Então, aquele exército começa a perpetuar, né, o ataque ao sul da França, e as cidades vão sendo pilhadas, vão sendo destruídas, as plantações são devastadas. A coisa chega num ponto, quando eles chegaram na cidade de Béziers, né, um comandante cruzado, ele vira para o representante do Papa Inocêncio III e ele fala o seguinte: eu vou entrar lá com alguns homens na cidade de Béziers e eu vou retirar de lá os católicos. Depois a gente ataca. Aí o representante do Papa Inocêncio virou para ele e falou: não, você vai entrar agora com as tropas todas, vocês vão matar todo mundo e depois, no céu, Deus reconhecerá os dele. Olha a ordem, Carmen, para a gente entender o horror que foi. Né? Mate a todos, depois Deus reconhecerá quem são os dele. Né? Então a coisa foi extremamente complicada. Eles foram
afunilando, foram cercando, cercando, cercando. Agora, não só por causa dos cátaros, na verdade, naquela época, o sul da França, a gente tem que entender um outro lado da cruzada também. O principal objetivo era a exterminar os cátaros, mas haviam outros objetivos também. O sul da França, ele não era, naquela época, identificado como parte da França. Uhum, Praticamente, ele era um principado independente. E nesse uhum, principado independente, eles tinham muito ouro, eles tinham muita prata, eles eram ricos, as pessoas eram bem alimentadas, eles cultivavam a poesia, cultivavam o amor cortês. Os nobres do sul da França, eles constituíam a poderosa casa de Trencavel, ou casa de Trancavel. E uhum. esses nobres eram extremamente letrados e cultos numa época em que os nobres do norte da Europa não sabiam assinar o próprio nome, não sabiam escrever o próprio nome. Então é como se o norte representasse as trevas, né, do obscurantismo, da ignorância, e o sul da França, também é importante dizer, Bizâncio, né, era uma outra localidade muito próspera, muito culta, mas o sul da França e Bizâncio era como se fossem dois faróis no meio daquele período de trevas, por assim dizer. É muito interessante porque esses nobres, eles viviam numa região chamada Languedoc. O que quer dizer Languedoc? Languedoc são as terras da língua do Oc, ou da língua da Occitania. Então é Languedoc, né? Uhum. E era uma terra muito próspera, extremamente próspera, né? Então, o Papa Inocêncio III e os nobres do norte da Europa estavam de olho também nas terras ricas do sul da França. Eles queriam colocar as mãos em toda aquela riqueza, o que apenas Uhum. auxiliou mais perpetuarem esse massacre, que foi um massacre que ocorreu. E aí eles foram afunilando, 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 diferente do que acontecia em outros lugares, porque em outros lugares, como é que se dava uma guerra, Carmen? Você sabe que se você nascesse na Idade Média, naqueles tempos, as pessoas eram consideradas propriedades dos senhores feudais. Então, as pessoas que viviam num feudo é como se fossem cabeças de gado, é como se fossem plantações. É Então, absurdo. tudo pertence ao senhor feudal. Então, É. quando ocorriam guerras, quando ocorriam conflitos, o que os senhores feudais faziam? Eles mandavam o povo lutar. Então aí o povo ia lá, lutava, claro, né? Várias pessoas morriam, e lá no penúltimo dia, no último dia da guerra, aparecia o senhor feudal, bonito, né? No seu cavalo, estendia a espada e falava: não, porque Deus me deu esta glória. Mas, na verdade, ele não tinha participado da guerra, ele mandava outros lutarem no lugar dele. Era uma coisa Sim. realmente absurda, trevosa, né? Só que aí, quando esses cruzados albigenses eles invadem o sul da França, os nobres da casa de Trancavel, eles eram tão poderosos que, particularmente, cada nobre tinha o seu exército. Então, os nobres falaram: o povo vai para trás de nós e nós vamos lutar. Então, isso já foi uma grande diferença, porque os nobres foram defender a terra, não mandaram apenas o povo, né? Então, para a gente entender a diferença de mentalidade do nobre do sul, né, especificamente aí, né, as terras do Languedoc, e dos nobres do restante da Europa toda. A coisa chega num ponto que eles devastaram todo o sul da França e restou apenas um bastião de resistência, que é uma montanha onde em cima, até hoje, a gente pode ir lá visitar, quem tiver pernas para subir, existe a fortaleza de Montségur, que até é um castelo, Carmen, até depois eu vou te mandar uma foto para você ver, é muito diferente esse castelo, porque as pedras são brancas
em alguns dias, né, você até sente uma certa aura naquele lugar. Então é um local muito diferente, é o último bastião de defesa dos cátaros, né, e daquela região. Então, eu vou dar um pause agora na história. A gente chegou até o momento que eles estão lá, né, cercados, né, pelos cruzados albigenses. E agora vamos perguntar, mas por que tudo isso? Por quê? O Papa movimenta uma cruzada, o Inocêncio III, dentro da própria Europa. Sendo que nessa época, não vamos esquecer, Carmen, nessa época ainda estava ocorrendo a cruzada lá em Jerusalém. Então, quer dizer, já não basta uma cruzada em Jerusalém, agora o Inocêncio III ele faz uma cruzada dentro, uma segunda, né? Então, na verdade, algo nesses cátaros incomodava muito o Papa. Tanto é que ele chamava os cátaros de a heresia albigense, né? Os hereges albigenses. Em primeiro lugar, a gente precisa conhecer um pouquinho as palavras, porque quando as pessoas ouvem hoje em dia o termo heresia, as pessoas acreditam que isto é uma ofensa, porque não conhecem a origem da palavra. Etimologicamente falando, heresia quer dizer simplesmente, na origem da palavra, escolha. Então, na verdade, o que é o herege? O herege é aquele que decide no que ele quer acreditar. Ele decide onde ele quer colocar a sua fé. Ele decide qual é a crença dele. É apenas isso que o termo heresia quer dizer. Porque naquela época, aonde estamos falando de 1209, 1244, a Igreja Católica na Europa, ela dominava a Europa com mão de ferro. Ou você vai rezar pela nossa cartilha, ou a pessoa poderia ser enforcada, poderia ser queimada, poderia ser afogada, poderia ser acusada de heresia e parar numa fogueira. Então a coisa era muito complicada. E muitos grupos foram considerados hereges. Os cátaros, antes deles, os olibrianos, os paterinos. Os paterinos é interessante que eles originaram um outro grupo, Carmen, que é o misterioso Priorado do Sião. Então, a origem do priorado é muito antiga, né? Então, é interessante a gente ver aqueles que cultuavam a antiga religião, cultuavam a grande deusa, cultuavam os druidas, né? Então, todos eram considerados os judeus, os muçulmanos, hereges, né? Então, a coisa era muito complicada. Mas o Papa Inocêncio, na verdade, não apenas ele sozinho, mas ele e todo o clero da época, em primeiro lugar, quando eles olhavam para o sul da França, eles identificavam que as coisas para a Igreja Católica lá não iam muito bem. Agora, por que não iam muito bem? Porque muitos padres que foram para o sul da França, alguns conseguiram manter igrejas fechadas durante 30 anos sem rezar uma missa. Por quê? Eles chegavam lá, eles iam àquela riqueza do sul da França e eles se envolviam com aquela riqueza. Então, eles se envolviam com adquirir terras, eles se envolviam com criações, eles se envolviam com negócios e a igreja permanecia lá fechada. Né? E esses padres que foram para lá enriquecendo. Né? Então, a população do sul da França também olhava para aquilo não com muito bons olhos. Né? Porque o sul da França é um local que era perigoso, né? Porque os nobres poderosos eles permitiam que lá existissem escolas muçulmanas, eles permitiam que lá existissem escolas judaicas, permitiam a Igreja Católica e os cátaros reinavam. Só que é o seguinte, todo mundo se dava bem. Então não haviam conflitos, não havia discussão, não havia alguém tentando provar que a sua fé era a melhor ou era a única verdade. Esse convívio, essa tolerância, é uma característica das terras do Languedoc. Uma outra característica muito interessante daquela terra, como eles reverenciavam a mulher.
principalmente as mães. E em caso de alguma calamidade natural, em caso de algum ataque, eles tinham a consciência que as mulheres deveriam ser as primeiras protegidas. Então, era Sim. uma outra característica deles, né? E uma terceira característica dos homens, né, do sul da França, eles falavam: da mesma maneira que eu tenho o direito de me expressar livremente, eu concedo esse direito a qualquer um, mesmo que não seja um sulista da França. Então, eles eram muito evoluídos, eles eram muito avançados, né? Em certos pontos que em outras partes da Europa eram inadmissíveis. E isso incomodava muito a igreja da época. Agora, o cátaro, eles são um grupo religioso, inclusive, eles têm crenças que destoam completamente do cristianismo da época. Vamos colocar assim, do catolicismo da época. Então, vamos analisar o que incomodou tanto o Papa. Primeiro, o cátaro, ele é reencarnacionista. Todos eles creem na reencarnação. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, os cátaros, eles quando olham para o mundo, eles veem o mundo da seguinte maneira: luz e trevas. Da mesma maneira que o pessoal do zoroastrismo, que a gente já falou aqui. Da mesma maneira que o pessoal do mitraísmo, que a gente também já comentou aqui. Então, eles falam: o mundo material pertence ao Rex Mundi. O que quer dizer o termo Rex Mundi? O rei do mundo. E é um mundo impuro, e quanto mais você se envolve com materialismo, menos você tem condições de evoluir em nível de consciência e em nível espiritual. Engraçado, né, Carmen? Eles já pensavam nisso naquela época, né? Sim. É interessante a visão que eles têm, né? E aí, eles enxergavam no outro lado, eles enxergavam um Deus que eles não chamavam de Deus criador, eles chamavam de Deus emanador. Abaixo desse Deus, eles cultuavam Sofia, eles cultuavam Jesus o Cristo, que para eles era visto como alguém reparador, regenerador. E se a gente compreendesse os ensinamentos gnósticos do Mestre Jesus o Cristo, nós poderíamos nos libertar dos corpos de barro que os cátaros falavam que eram uma prisão aonde uma essência divina estaria aprisionada, teria sido aprisionada milhões de anos atrás, quando da queda, e precisaria ocorrer uma libertação desta luz interior, por meio da reparação, da regeneração, da evolução da consciência. Como a gente pode ver, Carmen, o que eles falavam naquele tempo não é muito diferente do que a gente fala hoje. Algumas coisas são bem próximas, aliás, né? Então, eles são reencarnacionistas, eles têm essa visão, e quando eles falam esse mundo material é mau, adivinha o conflito que se deu com a igreja da época. Porque a igreja da época, envolvida com ouro, envolvida com luxo, os representantes dela nadando no ouro, eles olhavam para aquilo, eles não admitiam, eles condenavam. Só que naquela época, quem é você para condenar, né? Não. Vocês têm que baixar a cabeça, falar amém, e quem manda no mundo somos nós, que era a visão que eles tinham, né? Então, a gente vê um outro detalhe. Os cátaros, sempre vestidos de branco. Interessante isso. Porque os templários, no início, né, do movimento da Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, eles não utilizavam aquela famosa cruz vermelha no peito, não. Quando eles surgiram em 1111 até 1146, os templários usavam túnica branca e manto branco com capuz, só branco.
Só que antes dos templários, lá atrás, na época de Jesus o Cristo, teve um outro grupo que se vestia de branco, que eram os essênios. Então a gente entende que tanto o essênio, quanto o templário, quanto o cátaro, na maneira de se vestir, eles queriam representar a necessidade da pureza, porque é o que o branco representa, o retorno à pureza, né, original e coisa e tal. Se vestiam de branco, usavam um cordão na cintura, eles teciam, os que usavam, porque tinha alguns que não usavam, os que usavam teciam suas próprias sandálias, eles se alimentavam de legumes, de frutas, vez ou outra comiam peixe, mas eles não comiam carne. E é muito interessante onde os cátaros viviam. Quando você analisa o sul da França e região dos Pirineus, algumas daquelas montanhas, dentro delas, existem canais de túneis, existem saguões dentro, cavernas. E os cátaros, eles esculpiram nessas cavernas, no interior das montanhas, dormitórios, eles esculpiram refeitórios, bibliotecas, locais para culto. Então, haviam verdadeiros complexos protegidos, né, dentro de montanhas, que era onde os cátaros viviam. Eles viviam num sistema meio de mosteiro, né? Dormiam sobre pedra pura, Carmen, faziam um travesseiro bem humilde com algumas folhas para apoiar a cabeça e estavam felizes da vida. Eram extremamente humildes, não portavam nenhum tipo de riqueza, extremamente pacíficos, extremamente serenos, completamente. E tem um detalhe curioso, havia o sacerdote cátaro e as sacerdotisas cátaras. Então, muitas vezes, você via uma mulher oficiando uma missa, fazendo um batizado, dando uma extrema-unção. Então, as mesmas funções que o sacerdote masculino tinha, a sacerdotisa cátara também tinha. Imagina se naquela época a igreja ia aceitar um negócio desse. Então, dá para a gente ver que eles são bem diferentes, né? As duas visões, né? Muito diferentes. E é muito curioso, porque os cátaros, eles eram responsáveis pela educação dos filhos da nobreza do sul da França. É muito interessante esse detalhe, por isso que aquele povo do sul da França já cresciam com certas ideias cátaras na mente, né? Porque a educação dos filhos da nobreza era dada aos cátaros. E o que a nobreza, como é que a nobreza pagava? A nobreza chegava para os cátaros e pagava a eles como pagava a todo mundo, com ouro, com prata. Aí os cátaros pegavam, depois que passava uma época, né, lá nas cortes ensinando, eles pegavam esse dinheiro todo e voltavam, né, lá para os humildes locais que eles viviam, mas eles iam distribuindo esse dinheiro pelo caminho todo. Eles iam passando pelas ilhas, pelos vilarejos e destinavam esse dinheiro aos pobres, né? Não era dinheiro papel naquela época, eram moedas, era ouro, né? Tudo destinado aos pobres, né? Para que todas as pessoas tivessem comida, para que todas as pessoas pudessem se vestir e tivessem o mínimo de dignidade. Então, aí depois os nobres do sul da França iam lá, olhavam para os cátaros sorrindo, sem nada. Ué, mas aquele pagamento que a gente fez, não, foi bem usado. Olha nas cidades ao redor, vocês vão ver todo mundo se alimentando, se vestindo bem. Então eles não ficaram, eles eram canais, Carmen. A riqueza material não pertence a mim. Aliás, nesse mundo, nada pertence a ninguém. Se eu recebo, eu tenho que distribuir para quem não tem, né? Porque nós temos tudo na nossa fé. Nós temos tudo em Jesus o Cristo, que é o divino reparador e regenerador. Não nos falta nada. A gente tem uma pedra aqui para dormir em cima, a gente tem comida, a gente tem nessa natureza com a qual eles viviam em harmonia. Então, era um grupo que estava muito à frente do seu tempo, extremamente à frente, né? Mas é dito que os cátaros
eles tinham um tesouro? Eles tinham, mas não era deles, era um tesouro transitório, né? Porque eles recebiam o pagamento da nobreza sulista e transferiam para as pessoas necessitadas. Mas, além dessa riqueza transitória, eles tinham a posse de um misterioso tesouro que incomodava muito o Papa Inocêncio III. E qual era esse tesouro? Era dito, era sussurrado a boca pequena, e isso chegou no Vaticano na época, que eles estariam de posse do Santo Graal. Uau. E agora, lembra que a gente já bateu um papo, Carmen, uma vez sobre Arimateia? José de Arimateia? Glastonbury. É isso, né? José de Arimateia, depois, né, que o Mestre Jesus o Cristo foi à cruz, ele pegou um grupo de homens, pegou um menino entrando na puberdade, e aí qual é o primeiro lugar que Arimateia foi? Marsella, que é o sul da França, Sim, que no futuro, séculos depois, vai ser uma região cátara. sim. Depois ele foi, né, para Gália, e finalmente ele acabou na Inglaterra, onde nas regiões lá de Glastonbury e Salisbury, ele recebeu terras e ele edificou uma pequena igreja em honra a Maria Madalena. E aí a taça de Arimateia, que ele tinha usado para cuidar do Mestre Jesus o Cristo no sepulcro, não foi uma taça usada na última ceia. A gente já explicou isso também. Essa taça, ela fica lá na Inglaterra. Tem um momento que todo mundo que chegou lá com a Arimateia, as pessoas com o tempo vão morrendo. Antes de morrer o último, a tradição fala que um grupo veio, a este grupo foi passado esta taça, que foi tirada da Inglaterra e foi levada para o sul da França. E se acreditava que este grupo teriam sido os cátaros, que acolheram essa taça. Eles colocavam num santuário, como já expliquei, as igrejas que eles faziam, esculpiam a mão na montanha, né? Ficava a taça lá, né? Então, as ideias que eles tinham, que contrastavam muito com as ideias vigentes na época do Vaticano, mas a possível posse dessa taça sagrada, fora o fato de que a igreja no sul da França não era muito bem vista por culpa dos padres que foram para lá, isso começou a gerar uma preocupação. Daqui a pouco eles instituem uma outra religião e o que nós vamos fazer? Então esse é um dos motivos que originou a Cruzada Albigense, né? E agora é aquele famoso tempo para a água. Vamos lá. Estou conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli, ele que é palestrante, místico, sabe tudo das ordens iniciáticas, hoje está nos brindando, falando sobre os cátaros, os puros. Amanhã, às 5 horas, eu converso com a querida maestrina Cândida Borges sobre a importância dos mantras. Vem aqui para saber tudo, e a Cândida vai estar fazendo um mantra ao vivo, sábado agora na Pax, no meio-dia, às 5. Teremos um mega evento gratuito para Ganesha. Esse grande deus elefante da boa sorte, fortuna, abre todos os caminhos e remove os obstáculos. O dia de Ganesha nesse ano 2022 é 31 de agosto, é na outra terça-feira. Mas a gente vai começar celebrando antes, né? E Ganesha é o símbolo da nossa Madras editora, Madras, né? Isso, sim. Um abração, né, para todos os nossos queridos amigos da família Madras Editora, né? Muito bom. Então, agora a gente vai voltar naquele pause que eu tinha dado. No topo de Monseguir estão os últimos cátaros, alguns nobres que restaram da poderosa casa de Trancavel e alguns filhos desses nobres, né? Então, vamos falar um pouco dessas pessoas, né, que estão lá resistindo, né? Esses cátaros, o cátaro, ele é dividido numa hierarquia. Então você tinha desde simpatizantes de cátaros, pessoas que não eram cátaros, mas simpatizavam com os cátaros,
até o ponto mais alto da hierarquia, onde eles eram chamados, Carmen, por um outro termo, le parfait, quer dizer, os perfeitos. Por quê? Porque eles chegavam num grau de humildade, eles chegavam num grau de pureza. E é interessante que o Castro tinha um objetivo de conquistar o que eles chamavam de o corpo glorioso. Então eles trabalhavam tanto reparação, regeneração, purificação, que é dito que, ao olhar para esses cátaros de último grau, que viviam completamente reclusos, esses nem iam para as cidades, você até via uma espécie de uma aura clara ao redor deles, e quando eles oravam para a cura de alguém, quando eles colocavam as mãos sobre alguém, era dito que realmente eles conseguiam operar coisas muito diferentes naquele tempo. Mas eles viviam numa pureza plena, né? E eram chamados de os perfeitos, né? Então eles estão lá com o líder deles, que é o ancião, né? Era chamado de um ancião, e todo mundo cercando. Só que aí vai entrar algo, uma mudança drástica na história. Tem um outro grupo que não são os cruzados albigenses, não é o Papa Inocêncio III, não é nem o ancião Castro, tem um outro grupo que olha para essa situação do sul da França, sendo que muitos membros desse grupo tinham origem no sul da França, e esse grupo pergunta, mas pera um pouco, o que está acontecendo? Que cruzada é essa? 40 anos de perseguição? Não, pera um pouco. Nós estamos aqui lutando nas cruzadas para defender esse Papa Inocêncio e ele massacrando terras do sul da França, sendo que alguns de nós somos do sul da França. Que grupo é esse, Carmen? Quer tentar adivinhar? Não tenho Os, ideia. os templários. Os templários, ok. Ou seja, eles vão entrar, né, na questão. O grão-mestre da época, da Ordem do Templo, era o Périgord, o grão-mestre da época. Ele chama alguns templários, ele fala, olha, vocês vão fazer um pequeno grupo, vocês vão se disfarçar de cruzados albigenses, vocês vão se infiltrar naquele exército e vão me dar um jeito de subir até o topo de Montségur e me retirem de lá o ancião. Vocês têm que me salvar, aquelas pessoas que estão lá. E templários, Carmen, na época, eles são uma tropa de elite talhada para esse tipo de missão. Então, imagina, alguns cavaleiros se disfarçam de cruzados albigenses, quer dizer, tiram, né, aquelas roupas templárias, se vestem como cruzados, se infiltram, e uma noite eles vão para a parte mais escarpada da montanha, aonde não tinha nem como fechar o ciclo nessa parte, e eles escalam essa parte mais difícil de subir. Chegam lá no topo, quando pulam, né, já vem lá os últimos nobres, vem lá os últimos cátaros, né, e o ancião sai de encontro a eles, e aí eles se identificam, olha, fiquem tranquilos, não somos cruzados, nós somos templários, viemos a mando do nosso grão-mestre, viemos retirar o senhor daqui e vamos levá-los para um local seguro. Sim. O ancião vira para ele e fala, mas com aquela serenidade, com uma calma, poxa, que interessante, então a providência nos auxiliou, enviou vocês. Olha, então faz o seguinte, leva aqueles cátaros mais jovens, leva aqueles adolescentes, né, filhos da nobreza do sul da França. Esses adolescentes, Carmen, filhos da nobreza do sul da França, dizem que eles tinham alguma coisa estranha no sangue deles. Era uma espécie de uma linhagem sanguínea que também estavam tentando exterminar, né? Mas um dia a gente conta essa história no outro pôr do sol, não hoje, né? Então, a Carmen adora quando eu faço isso, É né? muito assunto, Então, mas é legal, já pode marcar aí, né? então,
eles tinham alguma coisa diferente no sangue que corria na veia deles, bem diferente, né? Então, o ancião, olha, leva aqueles cátaros lá, leva aqueles jovens. Não, sim, mas e o senhor? Não, tá tudo tranquilo. Olha ele falando, tudo tranquilo, com Monseguir sitiada, 30 mil, né, lá embaixo. E, além disso, tragam aqui, tragam aqui. Aí vem dois perfeitos com uma caixa de madeira fechada. E dão essa caixa para o templário que estava comandando essa operação. E o templário, mas eu preciso sair com o senhor daqui. Não, olha, agradece o São Grão-Mestre, eu vou ficar aqui até o fim, mas aquelas pessoas, né, dê fuga a elas e levem esta caixa, protejam esta caixa. E o ancião, né, para aquele templário, ele tem a mesma autoridade que o grão-mestre do templo tem, então ele não pode desobedecer. Então eles saem de lá, levando, né, aquelas pessoas, levando a caixa. 2 dias depois, os cruzados albigenses conseguem entrar em Monseguir. Alguns nobres que estão lá morrem pela espada, né? E aí chegam até os cátaros, que estão simplesmente olhando para os invasores, que eles eram pacíficos, né? E os invasores fazem um corredor do topo da montanha até lá embaixo, onde lá embaixo estão acesas grandes fogueiras, e o ancião e os cátaros descem, jogam pedras neles, pedaços de pau, atiram coisas, e eles vão descendo numa serenidade, sem que sejam preciso alguém prender, né, empurrá-los, né? Quando eles chegam na frente das fogueiras, o ancião vira, dá uma bênção para todo aquele exército cruzado albigense, abençoa e sozinho pula na fogueira. E os outros cátaros fazem a mesma coisa, porque para eles, né? Não queria dizer não. A morte para eles não queria dizer coisa nenhuma, porque eles já se consideravam libertos, né? Tamanha a pureza que eles tinham, né? E a confiança, né, na reparação, na regeneração do Mestre Jesus, o Cristo, que falavam que era o reparador, o regenerador deles, né? Assim, quer dizer, o que ocorreu foi horrível, né? Foi até vergonhoso o que aconteceu no sul da França, né? E aí chega lá o templário, né, com alguns jovens, alguns cátaros mais jovens, ainda bem, né, que ele levou alguns mais jovens, porque senão o movimento teria acabado. Chegam na frente do Periguá, que é o grão-mestre, a primeira pergunta do grão-mestre, e o ancião? O grão-mestre, ele não quis, a gente tentou, a gente não podia pegar ele à força, descer com ele pela montanha, né? O Periguá fica muito sentido com o fato, né? Porque soube que depois todo mundo que ficou lá morreu, né? Mas o ancião pediu para entregar isso para o senhor. O grão-mestre Periguá, ele abre a caixa, olha alguns segundos, ele fecha, peguem essa caixa e levem para o condato. Na hora, os templários pegam, fazem uma guarda, né? Então vai um a cavalo com a caixa e vários vão cercando para o condato. Que condado é esse? E o que tinha na caixa? Então, é um condado que naquela época era chamado de condado portucalense, aonde a caixa foi deixada. E esse condado, cara, é muito importante porque as terras eram de posse dos templários. Então não tinha como uma força invasora entrar lá, porque o condado inteiro era terra templária. E aí é interessante que eles deixam a caixa lá, claro, né, numa fortaleza bem guardada, mas aí começou uma brincadeira no meio da estrada, brincadeira no sentido respeitoso da palavra. Um cavaleiro estava saindo do condado e ele encontrava um outro cavalo que estava indo, né, para esse local. E aí eles paravam o cavalo no meio da estrada e começavam uma troca de senhas. Para onde tu vais? Eu vou para o porto. De onde tu vens? Eu venho do porto.
para que porto tu vais? Eu vou para o porto do Graal. De que porto tu vens? Eu venho do porto do Graal. Com o passar do tempo, Porto do Graal, Porto do Portugal. Graal, Porto Graal, Portugal. Então a Olha isso. taça, o que havia na caixa era a taça, que foi levada para esse Incrível. condado, foi levada para esse condado, que depois de muito tempo, essa senha, Porto do Graal, Porto do Graal, Portugal, Portugal, né? E Portugal era, na época, né, o auge dos templários, aquilo era uma nação templária. O Sim. Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, ele foi criado no meio dos templários. Os reis que sucederam, eles eram templários, né? A maioria dos reis. E isso chegou até a época, mesmo depois da perseguição dos templários, que ocorreu forte na França, mas em Portugal nunca colocaram as mãos neles, eles mudaram apenas o nome da ordem para Ordem de Cristo. E Sim. isso vai chegar até a época das grandes navegações. Quando você vê as caravelas que chegam aqui, aquelas velas brancas com aquelas cruzes vermelhas, porque Sim. aquelas navegações eram patrocinadas pela Ordem de Cristo, uma Sim. ordem do Porto do Graal, né? Que E lindo. na Espanha, para quem não sabe, o sogro do Cristóvão Colombo era templário. E o sogro dele tinha mapas de como chegar na chamada América. Então, ninguém descobriu nada. Já tinha mapa, né? E quem patrocinou as expedições de Colombo, aí falam, não, foram lá os reis da Espanha. É, claro, né? Com o ouro templário, porque muitos templários fugiram para a Espanha também. Então, a gente vê, né, que essa história dos cátaros, Sim. como guardiões do Graal de Arimateia, depois isto passa para a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. E quando a gente olha para o nosso mundo hoje em dia, a gente vê que o que os cátaros perseguiam, as crenças que eles tinham, não são tão diferentes do que alguns grupos perseguem, vivem e acreditam hoje. Se Claro. você vai falar de reparação, de regeneração, quando você olha para a maçonaria, como falamos na semana passada, alguns ritos maçônicos, formas de praticar a maçonaria, são templários. Sim. Maçons, eles visam uma depuração. Eles visam uma lapidação de uma pedra bruta, traduzindo o ego, a fim de que eles possam se tornar algo mais polido. Sim. No rosacrucianismo, é dito que você precisa fazer a rosa alma desabrochar sobre a cruz, que representa o corpo físico. A rosa alma, ela desabrocha pela reparação, pela regeneração, pela iluminação, pela pureza. Na via dos cavaleiros, é dito que apenas o cavaleiro mais puro chegará ao santo grau. Então, o cavaleiro vai ter que se purificar. Claro. Então, quando a gente olha, a gente fala, puxa vida, alguns valores cátaros resistiram à perseguição, ao tempo, e continuam em certas sociedades sendo praticados. Os cátaros eram gnósticos. Gnose quer dizer conhecimento, mas não é um conhecimento cartesiano. Estamos falando de uma sabedoria transcendental. E é muito interessante que havia um duplo pensamento cátaro. Tinha uma linha cátara, eles realmente renegavam o plano material. Não queriam nada com o plano material. Agora, tinha uma outra linha cátara que olhava para o plano material e falava, não, é um plano impuro. Sim, é um plano impuro. Nós vamos pegar, então, esse plano e vamos transmutá-lo. Nós vamos repará-lo, nós vamos regenerá-lo a fim de que se torne uma coisa pura. Ora, Carmen, quando a gente fala em transmutação, não precisamos nem falar, né? Eu estou olhando o quadro do Maître Saint-Germain aí atrás de você.
a alquimia, a transmutação. Então, eles hoje têm duas linhas de catarismo no mundo, só que não, eu até vou avisar os amigos, gente, não adianta procurar, porque não é um movimento que você tem uma porta para ir lá bater. Na verdade, eles chamam, eles selecionam quem eles querem que... Né? Porque eles, pela perseguição, cara, a gente consegue entender. Quando você é violentamente perseguido, e os antepassados deles foram perseguidos 43 anos, acabaram numa fogueira, isso gera uma certa cicatriz, por assim dizer. Então ficaram reclusos. Hoje eles são chamados de a eclésia invisível. Invisível por quê? Porque eles fazem questão de permanecer herméticos. Tem duas linhas. A linha de Duanel, é uma linha catra bem interessante. E tem uma outra linha, que a linha do Duanel é extremamente fechada, né? A gente tem algumas conexões. A Carmen até ri porque ela fala, é claro que ele está envolvido, porque quando ele começa a falar assim, você já me conhece de outras épocas, né? É A linha lógico. do Donel é extremamente fechada e tem a linha do Antonin Gadal, que ele escreveu um livro No Caminho do Santo Graal. Esse livro é publicado pela editora Rosa Cruz e essa linha do Antonin Gadal, eu vou dar uma dica quem está gostando da história aqui, essa linha, vocês encontram ela dentro da Ordem da Rosa Cruz Áurea. Ordem da Rosa Cruz Áurea tem em São Paulo, tem em vários países, né? E essa Ordem da Rosa Cruz Áurea, Carmen, é uma ordem rosacruciana muito gnóstica, e eles falam muito dessa temática catra, desse cristianismo esotérico. Então, quem gosta do assunto, a Ordem da Rosa Cruz Áurea, às vezes vocês encontram ela com outro nome, Lectorium Rosacruciano. Né? Lectorium Rosacruciano. Essas palavras são ótimas, né, Camille? Lectorium Rosacruciano. Mas é uma linha interessante. Né? Legal. Então, Estão aí perguntando foi a nossa... Desculpa, estão perguntando se as mulheres podem participar das linhas dos cátaros. Sempre puderam. Esse foi um dos motivos lá naquele tempo que deu perseguição. Um dos motivos foi esse. Né? Ah, é? Porque imagina em 1209, se o Papa Inocêncio ia permitir, naquele tempo, mulher rezando missa. Né? É. Um dos motivos é que as mulheres, no catarismo, elas tinham as mesmas funções dos sacerdotes masculinos, as mesmas funções. Ah, você falou isso antes mesmo. Eu falei. Aqui. Muito legal, muito legal. Olha, Maravilha. tem 4 minutos, olha. Pode usar um pouquinho. E hoje chegou o coração de Dom Pedro para a celebração dos 200 anos da independência do nosso amado Brasil, desse novo milênio. Né? E você está falando aí sobre Portugal, o Porto do Grau, e estamos juntos, né, na energia aí. Vai lá, 3 minutos. Tá bom. Nesses 3 minutos, o que eu quero comunicar aos amigos da Pax, né, como eu participo há algum tempo dessa fé cátara, o que eu queria dizer é o seguinte: Jesus ou Cristo, independente da linha de cristianismo, independente se é catarismo, catolicismo, pentecostal, católica, batista, anglicana, não importa. É o grande mestre do amor. Um amor que cura, repara, regenera, ilumina. Quando nós entendemos isso, em verdade, as diferenças das formas, as diferenças das linhas, perdem totalmente a sua importância. Nós temos que focar nos ensinamentos do Mestre Jesus, o Cristo. Alguns ensinamentos são apócrifos, secretos, perdidos, mas não desanima. Porque se a tua busca for sincera, você sempre encontrará um meio de chegar a estes ensinamentos
se reparar, se regenerar, se iluminar e posteriormente ascensionar por meio dele, que é o caminho, a verdade, a vida. É a porta aberta que nenhum homem pode fechar. E uma dica para os que visualizam o eu sou, não visualizamos acima de nós o santo ser crístico? Sim. Olha a ponte, olha a porta. Ninguém pode fechar. É você com Jesus, o Cristo, do teu coração e da tua compreensão. Então esteja com ele e paz profunda na tua alma e no teu coração. É isso aí. Obrigada, Ale. Ótima semana, boa semana, família Pax. Beijo no coração, gratidão, namastê. Tchau, tchau.